Você está no Amplo Espectro, esse canal de entretenimento filosófico e literário. Hoje eu vou trazer aqui, tal qual os impressionistas, né? Trazer o canal para fora, para o ambiente solar e tentar trazer uma atmosfera, um astral mais descontraído para o canal, né? Então, fiquei pensando aqui, eu tô com uma pilha de livros aqui para ver qual livro que eu vou falar, né? Sei lá, vou pensar. Tava pensando em falar aqui de cabeça, o que eu lembro dessa obra aqui, ó. O Alienista, de Machado de Assis. E aí, eu fico na dúvida, né? Vou fazer uma resenha ou vou só fazer comentários, né? Então, eu poderia fazer uma breve, assim, uma sinopse, né, da obra. Que é a história, do que eu me lembro, né? Faz, sei lá, 5 anos que eu li, sei lá quanto tempo faz que eu li esse livro. E, sem dúvida, das obras mais divertidas, é um conto, né, do Machado de Assis, o Alienista. Tem até um filme com o primo da Marília Pêra, Marco Nanini, né? Maravilhoso filme também, Marco Nanini é excelente, né? Então, essa obra é divertidíssima, pitoresca, inteligentíssima, e o Machado de Assis mostra toda a sua erudição de forma muito sarcástica e cínica, como eu gosto. Eu particularmente me considero aí um niilista um tanto quanto cínico e pragmático, me identifico demais com a maneira como Machado de Assis se coloca frente ao mundo e à sociedade, sobretudo, né? E aqui a questão é a loucura, né? A história gira em torno da definição de loucura e você vai perceber, você pode abrir uma discussão, poderia fazer um vídeo sobre isso, né? Discutir a loucura, a visão, a perspectiva de loucura para Machado de Assis em comparação com a loucura, por exemplo, para o Hipócrates, né? Em relação ao Demócrito, inclusive um vídeo que tem aqui, se você quiser pesquisar, tá aqui a obra, né? Sobre a obra que... A primeira obra do roteiro de 2024 foi essa, né? A obra do Hipócrates em relação ao Demócrito, né? Justamente tratando da loucura. E também poderia fazer uma terceira referência de loucura aí, que seria do Erasmo de Roterdã, que também tem aqui nesse canal resenha dessa obra maravilhosa, né, do Erasmo de Roterdã sobre a loucura. Então você tem a loucura na visão de Machado de Assis, a loucura na visão de Erasmo de Roterdã e a loucura na visão de Hipócrates em relação a Demócrito. A sinopse breve dessa obra é que o alienista, que é uma figura tipicamente da modernidade, do cientificismo, que vê uma marcha histórica do progresso e acaba transformando a ciência numa espécie de fé, porque faz do método científico uma compulsão, né, e quer aplicar ele, inclusive, em lugares em que o bom senso ridicularizaria, né? Qualquer pessoa de bom senso acharia ridículo se aplicar o método científico, como, por exemplo, Simão Bacamarte, que é o protagonista da história, desse conto, né? Ele aplica, inclusive, para escolher a própria esposa dele, né? Ele aplica o método científico para escolher a esposa dele. Aí ele vê que tem as ancas apropriadas para a procriação, aquela mulher, por mais que ela fosse absolutamente destituída de beleza, vamos dizer assim, de atributos que a natureza pudesse ter lhe dado, te oferecido, ainda assim ela era uma boa mulher para a procriação. Então eles, pelo método científico, escolheu a esposa dele. Então ele o Machado de Assis já, digamos, desde o começo da obra já esmiuça esse perfil psicológico de um cientificista, né, de um homem que está profundamente enfronhado dentro da ciência, dedicado, respirando aquela atmosfera 100% do tempo, de maneira compulsiva, e que vai para uma cidade do interior. Olha, agora me lembrar, 5 anos, né? Itajaí, eu acho, alguma coisa assim. Itaguaí, uma cidade do interior do Rio de Janeiro, né? Em que ele vai e consegue um emprego de sanitarista lá, nessa cidade, e todos esperam que ele cuide da questão da saúde, né? E ele como alienista, ele é sobretudo focado, especializado na questão da saúde mental. E o interessante é que ele entra em acordo com os políticos da cidade, ele adquire verbas, inclusive, para poder gerenciar e reformar a parte
de internação das pessoas que são acometidas de doenças mentais. E ele, uma vez como diretor desse hospital, ele começa a usar o método científico para diagnosticar a loucura nas pessoas da cidade. E isso é um barato na história, porque ele vai chegando à conclusão de que gradativamente a história vai evoluindo de forma que ele vai percebendo loucura em praticamente todo mundo. Então ele vai internando a cidade inteira. Vai ficando um barato a história, muito engraçado, né? Não vai escapando ninguém, né? E até chegar, né, por vezes, então assim, vai ter uma antecipação, ou o que as pessoas chamam de spoiler, né? Vou dar agora, é o momento de você sair, se você não quer saber o final, até ele chegar à conclusão de que né, dentro da lógica pura, se todas as pessoas que se apresentam a ele apresentam algum traço de loucura, exceto ele, então logo o padrão de normalidade seria ser louco. E ele chega à conclusão de que ele, por não ser louco, na verdade ele é o único ser destoante, então logo o único que deveria ser internado deveria ser ele. Então é um barato, sem dúvida. Mostra bem uma crítica ácida, sarcástica, mordaz, né, do Machado de Assis ao cientificismo, a essa necessidade de com segurança afirmar coisas que são da área de humanas, que não é uma área de exatas, é uma tendência natural moderna de querer forçar a área de humanas a ser exata, a ter método, a priorizar a técnica em detrimento da arte da coisa. E por vezes, na questão da loucura, então, pode-se dizer, filosoficamente, né, para quem vem lá de trás, lendo desde o Demócrito, do Hipócrates em relação ao Demócrito, pode-se dizer que é absolutamente muito difícil você ter um método exato de definir o que é loucura, porque como diz o ditado, né, de médico e louco, todos nós temos um pouco, né, e você definir loucura é um desafio enorme, e a ciência se atrever a criar um método para isso é um tanto quanto difícil, né? Não querendo desacreditar por completo as situações que são completamente estapafúrdias, e aí fica muito evidente que uma pessoa realmente é louca, né? Então existe sim, mas digamos um consenso médico a respeito do que é loucura, mas existe também não é um limite. O problema na área de humanas toda é essa questão da limitação, das delimitações, das fronteiras, né? Não existe um limite claro, perfeitamente, da onde você atravessa e diz, ó, pisou um pontinho a menos, você é são, um pontinho a mais, você é louco. É um tanto quanto difícil isso. E não à toa, por exemplo, a questão da lucidez, né? Não precisa nem ser propriamente a loucura, a própria questão da lucidez traz toda uma dificuldade enorme em questões jurídicas, quando, por exemplo, a pessoa fica idosa e você definir se ela tem ou não discernimento para, por exemplo, contrair matrimônio. E a lei agora está tentando proteger as pessoas de idade, a família, né, das loucuras das pessoas de idade, de repente com 80 anos contrair matrimônio com uma garota de 18 e aí perder todo o patrimônio acumulado, né, enfim, para as pistoleiras. Isso acontece, ou o inverso também, né, a mulher com 80 anos vai lá e dissolve todo o patrimônio dela acreditando num charlatão, num menino de 18 anos. Então, assim, é difícil você definir discernimento, lucidez. Muito difícil, porque é um passo... primeiro que todos nós temos em algum ponto alguma coisa que destoa do que seria considerado convencionado. Eu adoro a palavra convencionado como relativista que sou, né? Então, o que foi convencionado como normal, quantos passos para fora disso a gente pode definir que é loucura? É um tanto quanto difícil, né? Machado de Assis é alguém que vai apontar a loucura, né? Porque a gente pode pensar assim, abrir um leque sobre essa questão, em relação comparativamente entre Erasmo de Roterdã, o Hipócrates e o Machado de Assis, né? Vou começar lá do começo. O Hipócrates, né, o Demócrito, ele está tido pela sociedade como louco, e na aproximação do Hipócrates ele conclui que, na verdade, o Demócrito está muito são em todas as posturas que tomou. Ele não era louco por rir, sobre o riso e a loucura, né, obra? Por rir o tempo todo, por ridicularizar a sociedade, né? Porque todos ali, na verdade, o Hipócrates chega à conclusão, não à toa, acaba sendo parecido aqui com o Machado de Assis, de que todo mundo era louco, menos o Demócrito. O Demócrito era alguém lúcido porque
ria de todo mundo achava cômico a loucura dos outros, que são coisas tomadas, a importância que as pessoas atribuem às coisas que não têm a menor importância, né? O que é bem comum, né, na nossa vida, né? E aí, pode-se dizer, então, que para essa obra, né, Demócrito em relação a Hipócrates, a loucura é sim, digamos, um vício, é assim, um problema, mas ela comete, pode-se dizer, ela é entendida que acometa as pessoas, todas as pessoas, exceto o filósofo, o pensador, né? O pensador é alguém que se destoa da sociedade porque foge da loucura. O Erasmo de Roterdã vai começar a provocar um pouquinho nessa história e vai dizer, olha, de fato, há pode-se, a loucura, vai apontar a loucura como uma virtude, não como um vício. Ele vai sugerir que, através da loucura, você pode falar determinadas verdades, mesmo que seja uma loucura simulada, tal qual é a comédia, enfim. Então, ele vai sugerir que a loucura possa não ser um vício, tal qual os antigos tinham um consenso a respeito disso. Então, nesse sentido, já vai ter uma pequena inversão. O Machado de Assis vai fazer uma inversão completa de ponta cabeça, porque ele vai colocar a loucura assim como um problema, mas às avessas do que é colocado por Hipócrates e Demócrito, né? Ele vai dizer, na verdade, o homem que por estudar muito dentro da ciência moderna, né? O homem que se descola muito, o sábio, de quem se espera a sabedoria, esse que é o louco, né? Esse que é o louco. As pessoas comuns com as suas insanidades cotidianas, essas são normais. Então, de certa forma, o que o Machado de Assis faz no Alienista é o exato oposto do que o Hipócrates e o Demócrito fazem. Por isso fica extremamente hilário, porque a gente chega a uma conclusão de que o louco é o cara que estuda loucura, o cara que se descola da sociedade, se destaca sozinho, começa a se tornar muito sábio, né? A sabedoria está próxima da loucura, vamos dizer assim, né? O filósofo, o pensador que se descola muito da realidade para poder se debruçar no estudo dos astros ou no estudo do que quer que seja, né? Se transforma num Fausto do Goethe, né? Fica lá no escritório estudando muito, se tornando um polímata. Esse homem tem um perigo maior de ficar louco do que o homem comum, que tem a sua loucurazinha comum, né? Essa é a proposta aqui dessa obra, e por isso uma obra muito pitoresca. A linguagem, sim, é uma linguagem mais difícil, mais rebuscada, portanto não recomendo para principiantes, até porque a carga de erudição, a bagagem de erudição do Machado de Assis é alta, ele vai dar referências filosóficas, referências literárias fortes ao longo da obra, mas vale demais a pena, para quem já não é tão iniciante assim, demais, uma obra deliciosa. É isso, gente, não vou me prolongar muito mais, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso de alguma forma. Se você gosta desse canal, curta, compartilha, e quero muito agradecer sempre as pessoas que colaboram, estão sempre aqui presentes, colaborando, seja curtindo, seja compartilhando, seja comentando, ou mesmo contribuindo muito, viabilizando esse canal, né, através de contribuições, com Pix, com o Apoia-se, enfim. E convidar você para participar lá dos grupos que estão barato, o grupo Coisas Boas da Vida lá no Facebook está barato, né? Também tem grupo de WhatsApp. Então, os links estão todos aqui disponibilizados aqui embaixo. Espero que tenha sido agradável esse vídeo. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima!